E aí galera, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Estudante. Hoje a gente fala sobre expansão e fatoração de expressões algébricas. Então nessa primeira parte da aula a gente vai falar sobre expansão de expressões algébricas. E o que significa expansão que eu estou dizendo aqui, né galera? Expandir significa multiplicar, significa abrir uma expressão algébrica, que em geral a gente vai fazer isso com a propriedade distributiva. Para a gente entender bem essa coisa de expansão, de abrir uma expressão algébrica, vamos ver esses exemplos aqui, ó. A propriedade distributiva, ela vai me dizer o seguinte, que eu tenho que multiplicar o cara que está aqui fora por todos os termos que estão dentro do parênteses, porque aqui há uma multiplicação, tá certo? A gente não coloca em geral um pontinho aqui porque fica implícito que quando há parênteses e um número fora, a operação que está ocorrendo é a de multiplicação. Então como é que a gente faz? A gente multiplica o 4 por A, e depois copia o sinal de mais e multiplica o 4 por 3. Então eu vou fazer isso aqui, ó. 4 vezes A vai dar 4A, copio o sinal de mais, então o sinal de mais aqui, e faço 4 vezes 3, vai dar 12. Então abrir uma expressão algébrica, nesse caso, galera, é simplesmente aplicar a propriedade distributiva. Vamos ver o próximo exemplo, que é esse exemplo aqui. Então o 2 vai multiplicar o 7, 2 vezes 7 vai dar 14, copio o sinal que é o sinal de mais, o mais vem aqui, e multiplico 2 por x. Então eu vou ter 2 vezes x. Pronto, acabou aqui. Eu saí de uma expressão que estava fatorada, eu expandi essa expressão, eu abri essa expressão. Então eu expandi é só isso, ok? Vamos ver mais esse exemplo aqui? Então, ó, veja que interessante. Agora eu tenho dois termos entre parênteses. Como é que eu faço? Eu vou escolher esse cara aqui e vou fazer como se ele estivesse sozinho multiplicando esse parênteses aqui. Ou seja, eu vou pegar o 3x, multiplicar por 3x, aí eu vou copiar o sinal e depois vou multiplicar 3x por 2. Depois o que eu faço? Eu pego o 1 e finjo que o 1 está sozinho multiplicando todo esse parênteses. Então eu faço 1 vezes 3x, copio o sinal de menos, depois faço 1 vezes 2. Então vamos ver como é que fica isso na prática. Ó, eu pego o 3x e multiplico por 3x, vai dar 9x ao quadrado. Pego esse 3x e multiplico por menos 2, vai dar menos 6x. Pego esse 1, multiplico por 3x, então vai ficar mais 3x. E pego esse 1 e multiplico por menos 2, então vai ficar menos 2. Então veja que eu saio de uma expressão fatorada, de um produto, e caio numa expressão aberta, expandida, portanto. Eu posso melhorar essa expressão. Eu vou copiar o 9x² aqui, menos 6x mais 3x vai ficar menos 3x, e copio esse menos 2 aqui, menos 2, pronto. A gente expandiu a nossa expressão algébrica. Muito bem, para finalizar a nossa parte de expansão de expressões algébricas, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Lembrando só que quando eu tenho 2 ao quadrado, eu tenho 2 vezes 2. 3 ao quadrado, eu tenho 3 vezes 3. Então, esse número aqui, ele indica quantas vezes eu multiplico o número que está embaixo por ele mesmo. Se fosse 5 ao quadrado, seria 5 vezes 5. Bom, mas o que eu tenho aqui é x mais 3, então eu faço x mais 3 vezes x mais 3, duas vezes, não é isso? Bom, e agora eu só preciso aplicar de novo a regra da distributiva. Então eu pego o x, finjo que ele está sozinho multiplicando esse parênteses. Então eu faço x vezes x vai dar x ao quadrado, mais x vezes 3 vai dar 3x. Muito bem, agora eu faço como se o 3 estivesse multiplicando sozinho esse parênteses. Então fica 3 vezes x, 3x, mais 3x, portanto, e 3 vezes 3 vai ficar 9, mais 9, portanto. Agora aqui eu posso melhorar essa expressão, porque 3x mais 3x dá 6x, eu vou copiar aqui embaixo, x² mais 6x mais 9. Então veja que a gente saiu de uma expressão bonitinha, pequenininha, eu fiz uma expansão, fica uma expressão maior com uma expressão aberta, beleza? Então agora veja que fica clara a definição de expansão de expressões algébricas e você entende por que multiplicar. Porque em todos os casos que a gente fez foi multiplicar o cara que estava aqui fora pelos caras que estavam lá dentro, tá certo? Então aqui também a gente multiplicou esses caras por os caras que estavam aqui dentro e a gente foi só multiplicando de modo a abrir, de modo a expandir a nossa expressão, beleza? Muito bem, então nessa segunda parte da aula a gente fala sobre fatoração. Fatoração é muito importante
E a partir dessa aula a gente vai falar muito sobre fatoração, sobre produto notável, diferença de quadrados, fator comum, entre outras coisas. Mas por enquanto o que nos importa é saber a definição de fatoração. Então, enquanto expandir é multiplicar, fatorar é agrupar. Fatorar uma expressão é fazer o inverso do que expandir. Então, a gente vai pegar agora e vai voltar. O que a gente fez até então foi pegar uma expressão pequenininha e torná-la grandona. Agora a gente vai pegar uma expressão grandona e vai tornar a expressão pequenininha. Em outras palavras, é dizer que a gente vai decompor uma expressão em um conjunto de fatores, em um conjunto de números que se multiplicam. Eu vou mostrar isso para vocês e vai ficar mais claro. Então vamos começar a trabalhar com os nossos exemplos. Como é que eu faço para fatorar essa expressão aqui? Eu tenho que olhar o número que se repete em cada uma das parcelas. Veja que aqui eu tenho 4a e aqui eu tenho 12. Só que eu posso reescrever essa expressão sem perder nada da seguinte forma. 4a, só copiei essa parte, mais 4 vezes 3. E por que eu posso fazer isso? Porque 4 vezes 3 é 12, então está dando na mesma. Agora, o que eu percebi aqui? Eu percebi que o 4 aparece tanto aqui como aqui. Então, o que eu faço? Eu vou colocar esse 4 em evidência. Coloquei o 4 em evidência, abro parênteses e copio os termos que restaram. Então, eu copio o A mais 3. Então, veja que eu saí de uma expressão que não estava fatorada e cheguei numa expressão que está fatorada. Veja que aqui eu só tenho dois caras se multiplicando. E será que isso está certo? Tá, porque se você aplicar a propriedade distributiva, você vai ver que você vai chegar no mesmo lugar. 4 vezes A vai dar esse 4A, mais 4 vezes 3 vai dar esse 12 aqui. Então, fatorar é só um modo de reescrever a expressão, beleza? Para vocês entenderem melhor, imagine que eu tenha que somar isso aqui, ó, 3x mais x. A gente sabe que vai dar 4x, não sabe? Mas vamos supor que a gente não saiba. Então, como é que eu faço do jeito que eu aprendi? Eu coloco o x em evidência, porque o x aparece nas duas parcelas, e multiplico pelo que sobrou. Então, eu vou ter um 3 aqui, mais o 1, porque aqui tem um escondidinho, então eu vou colocar mais o 1 aqui, tá certo? Então, se eu fizer essa soma, 3 mais 1 vai dar 4, então eu vou chegar em 4x. Veja que, claro, a gente chega no mesmo resultado do que fazer direto, mas esse é o método da fatoração. Então, a gente vai pegando soma e vai transformando em produto, em multiplicação. Vamos ver mais esse exemplo aqui. Eu tenho que achar o número que se repete. Bom, aqui eu não estou vendo nenhum número que se repete. Eu estou vendo 6, o 6 não aparece aqui. Eu estou vendo o 12 aqui e o 12 não aparece aqui. Eu estou vendo o y aqui e aqui eu vejo o x. Então, não dá para fatorar? Claro que dá. De novo, a gente vai fazer um truque. A gente vai reescrever essa expressão aqui. Veja que 12, na verdade, é 6 vezes 2. De novo, né? 6 vezes 2 é esse 12 aqui. Eu só estou reescrevendo. Então, eu fico com 6 vezes 2 vezes x mais 6y. Então, agora eu encontro um termo comum. O 6 aparece em ambas as parcelas. O que eu faço com esse 6? Coloco em evidência. Então, eu coloco o 6 aqui em evidência e copio o que sobrou. 2x e y. 2x mais y. Lembrando que se aqui fosse menos, eu colocaria o menos aqui. É a mesma coisa, beleza? Então, a gente fatorou novamente a expressão. Saímos de 12x mais 6y, que era uma soma, e chegamos num produto. Muito bem, vamos ver mais esse exemplo aqui agora, um exemplo um pouquinho mais complicado, a gente vai fazer devagarzinho, ó. O que eu vejo aqui é que o x aparece aqui, o x aparece aqui e o x aparece aqui, beleza. Eu também vejo que o y aparece aqui, o y aparece aqui e o y aparece aqui. Então eu vejo que o x e y aparecem em todas as minhas parcelas. Vou colocar o x e y em evidência, então eu vou ficar... Aqui vai me sobrar um 9, então eu coloco o 9 aqui e um x. Veja que se eu multiplicar aqui, eu volto nessa parte aqui. Copio mais, esse mais é esse mais aqui. E aqui, ó, eu tenho 15, então eu tenho 15y. Por que eu tenho 15y? Se eu multiplicar aqui, eu vou ficar com 15xy ao quadrado. 15xy ao quadrado, então tá certinho. E nessa parte aqui, ó, eu preciso colocar o quê? O 18, então eu vou colocar o 18. O x eu já coloquei em evidência. O y eu tirei o y, falta o y ao quadrado. Para que quando eu multiplique eu chegue na expressão de onde eu saí. Então vamos conferir? Aqui a gente já tinha conferido, aqui a gente também já tinha conferido. Vamos ver o último. 18y ao quadrado vezes xy vai ficar 18xy ao cubo.
Então, 18xy³ a gente acertou. Fatoramos a expressão. Mas será que a gente já fatorou tudo? Eu vejo aqui que o 9, o 15 e o 18 têm um fator comum, o 3. Porque 9 é 3 vezes 3, 15 é 3 vezes 5 e 18 é 3 vezes 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 3 em evidência. Agora eu já vou colocar direto, gente. Eu vou tirar o 3 aqui, que eu percebi que ele é um fator comum. Então, fica 3xy. O xy é esse xy aqui que já estava para fora. E aqui fica o 3 que eu acabei de perceber. Vamos ver o que nos sobrou aqui. Eu acabei de tirar o 3 daqui. Eu tinha 3 vezes 3, que era 9. Eu tirei um 3, me sobrou 3. Então, eu fiquei com 3x aqui. Aqui eu tinha 3 vezes 5, não era isso? Eu tirei o 3, ficou com 5. Então, aqui fica 5y. Aqui eu tinha 3 vezes 6. Eu tirei o 3, fiquei com 6. Então, eu fico com mais 6y². E agora a gente fatorou até o final a nossa expressão. Muito bem, vamos terminar com esse nosso exemplo aqui, ó. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o zero aparece aqui, aqui e aqui, né? Então, se o zero aparece nesses caras, quer dizer que o 10 está por aí, não é isso? Então, 20 eu posso escrever como 2 vezes 10, 30 eu posso escrever como 3 vezes 10 e 50 eu posso escrever como 5 vezes 10. Então, o 10 aparece em todos os caras, eu já coloco o 10 em evidência aqui, tá certo? Eu abro parênteses. Então, aqui eu sei que eu tenho 2 vezes 10, só que eu tirei o 10, me sobrou 2. E o x também, né? Que o x já estava aqui. Então, eu fico com 2x mais, copio esse mais, que é esse mais aqui. Aqui eu tinha 3 vezes 10. O 10 eu tirei, o 10 é esse 10 aqui, eu coloquei em evidência. Me sobrou 3, só que eu já tinha o y aqui, então vai ficar 3y. E o 50, por fim, né? Eu tinha 50 vezes 10, mas eu tirei o 10, eu coloquei o 10 em evidência. Então, eu fico com 5, esse 5 aqui, e o z que já estava. Então, mais 5z. Eu não vejo mais nenhum fator que eu possa colocar em evidência, portanto, a gente já fatorou a nossa expressão ao máximo. Será que a gente acertou? Se eu multiplicar aqui, aplicar a distributiva, eu tenho que voltar onde eu estava. Então, vamos fazer aqui rapidinho, ó. 10 vezes 2x vai dar 20x, mais 10 vezes 3 vai dar 30y, né, que o y também estava lá já, e o 10 vezes 5 vai dar 50, 50z. Então, veja que a gente, de fato, chegou na expressão idêntica à inicial, então a gente acertou. Galera, aqui é só uma observação, uma questão de nomenclatura. Todos esses processos que a gente viu, a gente procurou um fator para colocar em evidência. Nesse caso foi o 10, aqui foi o xy, mas aqui em cima foi o 4. Então, a gente sempre foi colocando nos nossos exemplos algum fator em evidência. Esse método de fatoração é chamado de fator comum. É quando eu tenho um número ou uma letra que aparece em todos os termos. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 4a mais, sei lá, 5xa mais 6a. Então, eu vejo que o a aparece em todos os termos, eu vou colocá-lo em evidência e vou multiplicar o resto, né? Nesse caso aqui ficaria 4a, porque eu tirei o a daqui, então fica mais 5x, mais aqui eu tirei o a, ficou 6. 6. Então, a expressão que eu estava aqui é igual a essa, só que reescrita fatorada. Quando eu acho um termo comum a todas as parcelas, eu chamo a fatoração de fator comum. Então, galera, a gente viu expansão de expressões algébricas, a gente viu que era só aplicar a propriedade distributiva, e a gente viu um caso particular de fatoração, que é o fator comum. A gente encontra um termo que aparece em todas as parcelas e coloca esse termo em evidência. Nas nossas próximas aulas, a gente vai trabalhar com mais fatoração. Então, não deixe de se inscrever para não perder as nossas próximas aulas. E se você gostou, também não deixe de clicar em gostei. Um abraço a todos e até a próxima!